Viemos aqui para te adorar, Senhor, e nos sentimos bem num ambiente como este. Obrigado, Senhor, por esse ambiente tão propício, que faz nos aproximar de Ti, porque o louvor nos aproxima de Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo trabalhar do Teu Espírito neste lugar, na vida de cada um dos Teus filhos. Obrigado pelo trabalhar do Espírito Santo na vida do Teu povo nesta igreja. Pai, nós Te adoramos, nós glorificamos o Teu nome, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que caia por terra nesta noite, Senhor, toda obra maligna e contrária, para que os Teus filhos, para que o Teu povo não possa ouvir a Tua palavra. Todo sono, todo cansaço, toda fadiga, todo empecilho, para que a palavra de Deus não seja ouvida, nós repreendemos agora na autoridade do nome de Jesus. Senhor, eu peço a Tua unção nesta noite, a unção sobre a Tua palavra uma vez mais, sobre a minha vida uma vez mais. E eu Te peço, Senhor, que esta mesma unção invada o coração, a mente dos Teus filhos neste lugar. Em nome de Jesus, Senhor, fala conosco, fala com os Teus filhos, alcança pessoas aqui nesta noite com a Tua palavra. Em nome de Jesus, nós Te louvamos. Se você pode aplaudir, faça isso ao Senhor. Adore a Ele nesta noite. Glória a Deus. Podeis assentar, irmãos. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo na epístola do apóstolo São Paulo aos Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. A vista daqui é bonita, viu, irmãos? A vista daqui é bonita, dá para ver todo mundo. E a gente olha assim, a gente vê tanta gente bonita, né? Tanta gente bonita. E às vezes a própria pessoa diz assim: mas eu sou tão feio. Não tem problema não, com Jesus você é bonito. Aleluia. Aí, Jerônimo, receba. Isso é uma bênção. Glória a Deus. Às vezes a gente costuma dizer: eu sou tão feinho, né? Mas não se preocupa com isso não, irmão. Não se preocupa com isso não, que o Senhor é tão bom que Ele salva até os feinhos também, né? Transforma e faz bonito aqui na casa dele. Glória a Deus. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Gálatas, capítulo de número 6. Nós vamos ler um versículo apenas, irmãos, para que a gente medite um pouco na palavra de Deus. O versículo 14, o verso de número 14. Glória a Deus, porque o Senhor é tremendo, né? Deus colocou no meu coração o desejo de falar nesta noite a respeito da cruz de Cristo. O Nelsinho veio aqui, já deu uma introdução aí. Minha esposa falou a introdução da mensagem. Glória a Deus. Eu falei para ela, é confirmação então, porque o Senhor quer que eu fale sobre isso. Glória a Deus por isso, né? Gálatas, capítulo 6, verso 14, diz assim na minha Bíblia, acompanha aí na sua. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Amém, irmãos? Está assim na sua Bíblia também? Tá? Então vamos ler todos juntos, vamos esse versículo, vamos ler? Com força, com alegria, vamos ler? Mas longe esteja gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor
e eu para o mundo. Glória a Deus pela sua palavra. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, a epístola do apóstolo São Paulo aos Gálatas tinha um propósito. Aliás, todas as cartas, geralmente elas vão com algum propósito, né? E Paulo queria deixar bem claro àquela igreja, aos irmãos, que nós, cristãos, aqueles que acreditam em Jesus Cristo, eles são justificados pela fé no Filho de Deus, pela fé em Cristo. Até porque esse próprio Cristo, ele foi fiel até o fim. E a Bíblia diz que ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. E falar da cruz de Cristo, irmãos, não é um assunto muito fácil não. Até porque vocês ouviram aqui do Nelsinho, ele dizer que ele estava na igreja, ele ouvia a palavra, ele ouvia acerca da cruz, mas ele não entendia muito bem como que funcionava aquilo. Até que um dia o Senhor o despertou e ele entendeu. Mas a cruz de Cristo, irmãos, o sacrifício operado naquele local tem um propósito. Foi com um propósito. Agora é interessante nós entendermos que a cruz na vida do Senhor foi uma coisa que já havia no coração de Deus desde o princípio. A gente vê desde o início algo relacionado a como o nosso mestre morreria, porque ele precisaria vir, precisaria padecer muito e precisaria morrer, e numa morte que pudesse ficar marcado, morte de cruz. Jesus Cristo, irmãos, quando planejou, Deus, juntamente com Ele, o Senhor, quando planejou se entregar pelas nossas vidas, Ele tinha o propósito de se entregar de uma forma que todo mundo pudesse entender que não era para Ele aquilo, mas Ele fez aquilo porque havia um propósito, e Ele estava pensando em alguém. Quando Jesus se entregou na cruz, ele estava pensando em alguém. Talvez você possa até me dizer, ou apontar, para quem ou em quem Jesus estava pensando naquele momento. Em quem o Senhor estava pensando naquela ocasião. Talvez você possa até apontar para mim e responder: por quem o Senhor resolveu se entregar à morte e morte de cruz? Por quem? É uma pergunta. Você pode olhar para alguém e responder para essa pessoa que está do seu lado: olha, Jesus morreu ou se entregou por quem? Jesus se entregou por mim, por nós. Fernando, por nós. Foi por mim. Foi por mim, Jorge, que o Senhor resolveu entregar a sua vida de uma forma tão cruel. Mas aí talvez alguém olhe e diga: mas por mim também. Ah, por mim vale a pena. Por mim vale a pena porque eu sou uma pessoa estudada, eu sou uma pessoa formada, eu tenho bastante dinheiro, então para morrer por mim tem que ser algo extraordinário. Ah, para morrer por mim, que sou uma pessoa super inteligente, não é qualquer tipo de morte. Mas escute bem, a Bíblia diz que Deus olhou do céu, Deus olhou para a terra, do céu para a terra, para a humanidade,
e a Bíblia diz que ele não viu um justo sequer. Um justo que pudesse se levantar, porque, irmãos, desde o princípio, quando o homem caiu, o Senhor se preocupou em projetar, em fazer alguma coisa para que este homem pudesse retornar à comunhão dele com o homem. Deus sempre se preocupou com a vida do ser humano. Deus sempre se preocupou com você. Deus sempre se preocupou com a tua vida. Deus sempre olhou para você com um olhar de misericórdia e com preocupação pela tua vida. Diga para o irmão que está do seu lado: irmão, Deus sempre se preocupou com a sua vida, viu? Deus sempre se preocupou com você, e foi por isso que Ele projetou o que Ele projetou. Deus olhou do céu, não viu um justo sequer, e Deus sempre traçando jeito, procurando um jeito para que o homem pudesse estar do lado dele, para que o homem pudesse entender que Ele é Deus, que Ele é Senhor, que Ele é eterno e é poderoso, e que Ele quer ter um relacionamento com o homem. Deus quer ter um relacionamento profundo com o homem. Deus quer manter um relacionamento profundo com o ser humano, a ponto de você poder ouvi-lo falar com você, a ponto de você ouvir, André, a voz do Senhor, a ponto de você poder escutar a voz de Deus. Mas espera aí, pastor, Deus, como é que Ele vai falar de tão longe e eu vou ouvir? Deus está tão perto, mas tão perto que você nem imagina o quão perto Ele está de você. Se tem alguém aqui nesta noite que ainda não teve a experiência de ter esta aproximação com Ele, com Jesus, com Deus, eu quero te revelar uma coisa neste instante. O Senhor Deus, Ele quer estar tão pertinho de você, mas tão perto, que Ele quer ser um com você. Ele quer habitar na tua vida. Ele quer estar dentro de você, no teu coração, na tua mente, na tua vida, para que todos os dias Ele possa te alegrar e você sentir que Deus está contigo nesta vida. Deus está com você. E Deus planejou, irmãos, que Jesus, o seu Filho, que se entregou, pudesse estar aqui, morrendo, e Ele tivesse a pior morte que existia, morte de cruz, porque a morte de cruz era uma vergonha. O camarada morrer na cruz, morrer crucificado, era uma vergonha, irmãos. Era uma vergonha para a sociedade, para as famílias, era uma vergonha para a cidade daquela pessoa. A pessoa que morresse crucificado era envergonhada a sua cidade, porque a morte de cruz foi criada para os piores malfeitores e para as piores pessoas que existiam na face da terra, para aqueles que cometiam crimes hediondos, os maiores crimes dentro de uma sociedade. As pessoas mereciam ser crucificadas, e o nosso Jesus, o meu Jesus, o teu Jesus, Ele se entregou, preste atenção, Ele se deu para morrer numa morte de cruz, para dizer para toda a humanidade: eu me esvazio, eu me entrego, eu assumo este compromisso de morrer pela vida de toda a humanidade na morte de cruz. Ele morreu por você, Ele se deu por você, Ele se entregou por você. E preste atenção, Jesus, quando estava carregando a cruz,
no caminho do Gólgota para ser crucificado lá naquele lugar, no lugar da caveira. Ele não estava levando ali apenas o peso daquela madeira, daquele madeiro. Ele não estava levando ou carregando apenas o peso do madeiro, mas a palavra de Deus diz que naquela ocasião o meu pecado, o teu pecado, o nosso pecado estava sobre aquela cruz. Imagine você, irmãos, o peso que Jesus carregava. A Bíblia diz que ele tomou sobre si. Isaías, profetizando alguns anos antes, aproximadamente 700 anos antes de Jesus cumprir a profecia, ele dizia que ele tomou sobre si as nossas dores, ele carregou sobre si os nossos pecados, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Você é sarado, meu irmão, você é sarada, minha irmã, pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então glorifique a Ele nesta noite, porque Ele é digno de ser honrado. Aleluia! Glória a Deus! A cruz de Cristo representa muito mais do que as pessoas imaginam. Tem gente que usa brinquinho de cruz, né? Colarzinho, pulseirinha. Não estou dizendo que é errado, não. Pode usar quem quer, né? Mas tem, eu não estou falando, eu estou falando para aquelas pessoas que não entendem. Porque algumas pessoas usam a cruz como um amuleto. Eles acham que aquela cruz vai protegê-los. Tem uns que até quando se assustam ou quando vê alguma coisa, faz o sinal da cruz, né? Sai, capeta! Sai, capeta! Capeta não vai sair, irmão, um sinalzinho desse. Não é isso que faz ele sair. Tem alguns que usam no bolso, carregam no bolso como se fosse uma proteção, achando que aquilo vai proteger. A verdade é, irmãos, que a cruz ficou marcada. E todo mundo, e a maioria das pessoas, principalmente aqui no Brasil, eles reverenciam a cruz. Quando vê o sinal, quando vê a cruz, pelo menos alguma coisa passa pela sua cabeça. Mas muito mais forte do que aquela cruz é aquele que foi pregado nela. De muito maior significado do que uma cruz apenas, é aquele que está pregado nela. E erroneamente, a igreja católica, eles mantêm um Cristo na cruz, um Cristo cabisbaixo e morto, porque eles acreditam que aquela imagem e aquele Cristo tem poder para fazer alguma coisa. Eu nesta noite vim aqui para dizer para você, em nome de Jesus, mas do Jesus vivo, que o nosso Jesus não é aquele Jesus morto, pregado e triste daquela cruz. O meu Jesus está vivo, alegre, e não está mais na cruz, porque ele cumpriu a sua missão. Aleluia! E aí eu digo como aquele hino: não creio no Cristo vencido, cheio de amarguras, semblantes de dor. Eu creio no Cristo de rosto alegre, pois creio no Cristo que é vencedor. Glória a Deus! Aleluia! Eu não creio no Cristo vencido, eu creio no Cristo alegre, vencedor. Glória a Deus!
A cruz, irmãos, tem uma representatividade muito grande para nós. Porque pela cruz nós fomos alcançados. O Senhor tinha o propósito de se entregar, porque Ele se entregou para ser morto na cruz do Calvário. Jesus se entregou pelos nossos pecados, para ser morto e morto pela crucificação. E porque Ele se entregou, eu e você fomos alcançados. Jesus tinha uma preocupação especial por você, sabia, meu irmão? No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, no capítulo 15, na oração, no capítulo 17, oração sacerdotal, Ele menciona a mim e a você lá naquela oração. Ele começa a orar pelos seus discípulos e a abençoar os seus discípulos e dar-lhes autoridades, e começa a dizer: Pai, guarda-os, eu os trouxe, Pai, como nós havíamos combinado, eles estão aqui para me adorar e para te adorar, Senhor, eu os conduzo a ti, ó Pai, mas Pai, livra-os, Senhor. E o Senhor começa a pedir que Deus abençoe e livre os discípulos. E aí ele diz: e não somente estes, mas todos aqueles que ainda hão de crer na tua palavra. Pai, eu não oro só por Pedro aqui, eu não oro só por João, por Lucas, por Mateus, eu não oro só por esses aqui, Pai, mas eu quero orar por aqueles que lá em Guaratuba, em 2014, hão de crer na tua palavra. Eu oro por eles. O Senhor orou por você, porque Ele tem um cuidado especial pela tua vida. Deus cuida, irmão. Deus cuida de você. Não se preocupe, meu irmão. A Bíblia diz que nós não devemos andar ansiosos, nós não devemos andar preocupados, não, mas ande com o coração aberto, glorificando o teu Deus, irmão, porque enquanto você glorifica a Deus, as coisas vão acontecendo, Deus vai trabalhando no mundo espiritual, o Senhor vai trabalhando e operando milagres na tua vida. Enquanto você glorifica a Deus, o Senhor toma conta da tua casa. Não se preocupe não, pastor, o meu filho, glorifique a Deus, porque o Senhor vai trazê-lo. A sua palavra diz que você vai crer, e você e a sua família entrega nas mãos do Senhor. Pastor, e a enfermidade? Não se preocupe, porque enquanto você glorifica o Senhor, o teu Deus, Ele é poderoso para curar toda e qualquer enfermidade. Ah, pastor, e a falta de dinheiro? Não se preocupe, meu irmão, porque aquele que te chamou é poderoso para abrir as janelas dos céus e prosperar a tua vida. Glorifica Ele onde você estiver, porque o Senhor cuida. Ele te alcançou, o Senhor te alcançou, e Ele é poderoso para cuidar de você. Pela cruz de Cristo você foi alcançado. Ele tinha que passar por ela, irmãos. Jesus tinha que passar pela cruz, fazia parte. Ele tinha que morrer, e tinha que ser uma morte cruel. Jesus tinha que morrer para que eu pudesse ser alcançado, para que eu pudesse ser alcançado, irmão. E o sacrifício de Jesus não foi só para mim, nem só para você, nem só para nós, mas foi para todo aquele que nele crê. Porque Jesus disse: Pai, abençoa-os, não só este, mas aqueles que ainda hão de crer na tua palavra. Você faz parte do projeto de Deus.
Você faz parte do projeto de Deus, meu irmão, minha irmã. Você faz parte de um grande projeto de Deus na vida da humanidade. Talvez você chegou aqui nesta noite dizendo: para que eu nasci? Para que eu vim a este mundo? Por que eu estou aqui? Talvez você chegou aqui e não entendeu ainda por que você está neste lugar. Deus tem um projeto através da tua vida. Profetize para o irmão que está do teu lado aí. Diga para ele: irmão, receba o projeto de Deus para a tua vida. Deus tem um projeto para você. Deus tem um projeto na tua vida. Deus tem um projeto na tua vida. O Senhor tem projetos e Ele vai cumprir se você deixar. Pessoas precisam ser alcançadas, e Deus quer fazer de você um canal. Deus quer fazer de você um canal para que outras vidas sejam abençoadas. Irmãos, o negócio é sério. A Bíblia diz em João, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São João, capítulo 10 e verso 10, que o diabo, o nosso adversário, ele veio para roubar, matar e destruir. E isso é muito sério, irmãos, porque enquanto nós dormimos, o nosso adversário não dorme. Enquanto nós descansamos e temos a bênção de Deus para isso, glória a Deus por isso, porque a Bíblia diz que em paz deitamos, dormimos, descansamos, porque o Senhor cuida de nós. Mas o diabo está acordado trabalhando. E Deus te chamou para desfazer. Olha que coisa séria. O Senhor te chamou para desfazer as obras do diabo. É você, Romário, que Deus quer usar. É você, meu irmão, minha irmã, que Deus quer usar para desfazer as artimanhas de Satanás. Ele coloca na mente das pessoas que as pessoas não têm valor, que as pessoas não servem para nada. Ele coloca na mente das pessoas que elas estão doentes. Ele coloca na mente das pessoas que elas têm que morrer, têm que se matar. E muitas pessoas estão fazendo isso, irmão. Muitas pessoas estão se suicidando, porque o diabo diz para elas que elas não prestam, que neste mundo elas não precisam ficar. E o diabo faz coisas e coisas para dizer para as pessoas morrerem e se entregarem à destruição, destruírem famílias, se entregarem para as drogas, para os vícios, para a prostituição. Sabe por quê? É o trabalho dele. Mas Deus te chamou para desfazer as obras do diabo. Talvez você conheça alguém nesta condição, meu irmão. Talvez você saiba de alguém que está tendo uma vida péssima diante de Deus, dentro do vício, dentro das drogas, dentro da prostituição, dentro da depressão. E o Senhor te chamou para que você seja um canal de Deus, e você diga para estas pessoas que Jesus morreu na cruz porque elas têm valor. Glória a Deus. Se Jesus se entregou por mim, então eu tenho um valor. Eu tenho um valor para Deus. E sabe o que eu descobri, irmãos? Bom, já eu descobri que esse valor não é muito pequenininho, não. Às vezes a gente se julga e diz: eu não presto para nada, né? Eu não valho nada. Jesus se entregou porque você tem valor. E é tão impressionante isso, porque a Bíblia diz que mesmo sendo nós ainda pecadores, Ele se entregou por nós. E o valor, irmãos, é um valor de sangue. Valor de sangue vertido na cruz de Cristo. Você pode avaliar isso? Você teria condição de avaliar o seu valor? Quanto você vale, Diego? Você teria condição de fazer o cálculo aí e dizer: ai Deus, Jesus fez isso para... Pode ser até veloz assim na máquina.
então eu tenho esse valor X. Irmãos, nós não temos capacidade de mensurar o quanto nós somos valorosos para o Senhor, o quanto você tem valor para Deus. Não teríamos essa capacidade, pastor Leandro. Quanto se pagaria por uma vida? Qual seria o valor para se ter uma vida? Você daria a sua vida por uma outra? Jesus deu. Jesus deu a vida por mim e por você. Glória a Deus, que linda. Jesus deu a vida pela tua vida. Ele se entregou por você para morrer, sabe onde? Numa cruz, morte de cruz. A Bíblia diz que ele se deu por nós. Fomos alcançados pela cruz de Cristo. Pela cruz de Cristo, além de você ser alcançado, pela cruz de Cristo, nós fomos perdoados. Pela cruz de Cristo nós fomos perdoados, porque Jesus verteu seu sangue. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de quase todos os pecados. Oi, é de quase todos, amém? De quase todos. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de... muito fraco. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todos os nossos pecados. Não importa para Deus. A pessoa pode ser a pior que exista na face da terra. Se ela crê em Jesus, se ela crê no projeto da salvação, que o sangue de Jesus é poderoso para perdoá-la, ela vai ser perdoada. É forte. É muito forte. Se a pessoa acreditar. E quando eu falo isso, eu me lembro de um justiceiro. Ele matou mais de 100 pessoas. E ele foi condenado a 238 anos de prisão. 238. Por alguns crimes que foi apresentado ali. Presídio de segurança máxima. Local difícil, complicado. Eu estive visitando ele algumas vezes. E era interessante que você, quando a gente vai visitar uma pessoa num presídio de segurança máxima, você entra por vários portões. Você entra por um, fecha, tem a outra porta aqui de um portão, abre, enquanto isso você está no meio aqui preso. Você sai, vai para outro, fecha, abre um, fecha outro, abre um, fecha outro. Até chegar numa portinha pequenininha, onde eu entrei assim, e sentei num banco. E tinha uma outra portinha ali, por onde ele entrava, para a gente conversar. Irmãos, pense em um local difícil. É presídio e cadeia, viu? Terrível. E esse camarada, um dia uma irmã mandou uma carta para ele. E na carta ela dizia o seguinte: olha, não importa os teus pecados, Jesus morreu na cruz por você, e Ele pode te perdoar. E ele respondeu para ela. Eu ter ido lá foi um resultado disso. Ele respondeu. E na carta dele ele dizia: mas você me conhece? Você sabe o que eu fiz? Eu fui condenado a 238 anos de cadeia por crimes que eu cometi, e eu não acredito que tenha perdão para mim. Eu não acredito, ele dizia. E ela respondeu e disse:
Jesus morreu na cruz para te salvar, e Ele é poderoso para perdoar os teus pecados. Ela insistiu com ele a ponto de ele colocar o nome dela no hall de visitas, ela ir lá visitar, pregar para ele, explicar para ele que o Senhor perdoa todo e qualquer pecado. E esse homem chorou. Esse homem virou um cristão, irmãos. Aceitou Jesus de verdade. Quando eu ia visitá-lo, nós chorávamos. Eu ficava impressionado com aquilo. Como é que um matador, um justiceiro, se transforma, um lobo se transforma numa ovelha daquela. E ele foi um canal de bênçãos para aquele lugar. Ganhou muitas almas para Jesus no presídio. E eu estive em algumas igrejas de pessoas que estavam lá dentro, que foram evangelizadas por ele, e saíram de lá presbíteros e pastores. E eu fui visitar as igrejas e pregar nas igrejas deles. Ele continuava lá, pregando a palavra de Deus, falando do Jesus da cruz, que desceu da cruz para perdoar o homem dos seus pecados. É impressionante, porque esse homem transmitia uma paz tão grande, uma alegria quando a gente estava junto. Você via que ele era de Deus. Sabe por que eu digo isso? Justamente para dizer aqui para vocês que o sangue de Jesus é poderoso para perdoar de todo e qualquer pecado. Irmão, talvez você entrou aqui com uma tremenda convicção de pecado. Talvez você veio aqui preocupado até. Talvez você entrou nesta casa, neste culto, nesta noite, se achando o pior dos piores pecadores. Aleluia. Você veio ao lugar certo. Você veio ao lugar certo, irmão. Talvez você seja até crente, você está envolvido com coisas que não agradam a Deus, e você está aqui nesta noite ouvindo esta palavra, e de Deus é que eu quero te dizer nesta noite: o Senhor te ama, e Ele quer que você pare agora, e que você entenda que o sangue de Jesus te perdoa, e pode te colocar de pé. Jesus te perdoa, irmão. Jesus te perdoa. E quando Ele perdoa mesmo. E quando Ele perdoa, Ele esquece. A Bíblia diz que Ele pega os nossos pecados e lança para trás de si, no mar do esquecimento, e deles Deus não se lembra mais. Pode ficar tranquilo, porque aquilo que o Senhor te perdoou, Ele não vai te lançar em rosto. Glorifique a Ele, porque Ele te perdoa nesta noite. Você quer se manter de pé? O sangue de Jesus Cristo te purifica de todo e qualquer pecado. Martim Lutero declarou isso quando o inimigo o acusou. Colocou uma lista diante dele de pecados que ele havia cometido. Você fez isso. Olha o que você fez, isso. Começou a relacionar. Você quer ser justificado? Você quer acreditar nesta cruz, neste sacrifício? E começou a relacionar tudo o que ele havia feito. E ele dizia: o que mais? E ele relacionava: você fez isso. Você fez mais isso, e fez isso. E Lutero dizia: o que mais que eu fiz? E ele dizia: mais isso, mais isso. E o que mais? Ele dizia: mas você quer mais?
pode dizer, tem mais. Não, olha o tamanho dessa lista que você fez. Aí ele diz, pois então escreva embaixo aí assim, ó: mas o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, me purifica de todo e qualquer pecado. Mesmo que o diabo se levante para te acusar, irmão, o sangue de Jesus é na tua vida. Vigia, porque o Senhor é contigo, irmão. Deus é na tua vida. Nós aprendemos aqui, irmãos. Nós começamos nessa caminhada. Não tem mais como voltar atrás, irmão. Não tem mais como voltar, não tem mais como regressar. Não aceite, irmão. Não aceite voltar atrás. Não aceite ser derrotado pelo inimigo. Não aceite, irmão. Caminhe. Vá para frente. Ande, porque o Senhor é contigo. O Senhor está contigo para te fortalecer, irmão. Não é fácil esta vida. Não é fácil este mundo. Nós estamos nele ainda. Nós não fazemos parte dele, como nós lemos aqui, porque o mundo agora está crucificado para mim e eu para este mundo. O apóstolo Paulo queria dizer o seguinte: você crucificado para o mundo, você não faz mais parte deste mundo. Você crucificado com Cristo, você está com Cristo agora, e Cristo não é deste mundo, e muito menos você também é deste mundo. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Você está aqui, mas você não é daqui. Você está neste mundo, mas você não faz parte dele. E a Bíblia diz: glorifique, pois, a Deus nos vossos membros, os quais foram feitos e glorificam a Ele. Você, pela cruz de Cristo, eu fui perdoado, você foi perdoado. Você é perdoado pela cruz, pelo sacrifício, pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus te perdoa nesta noite. Amém? Você crê nisso? Você crê no poder eficaz, perdoador do sangue de Jesus? Então aplauda Ele nesta noite. Porque na cruz Jesus olhou para a multidão e disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Fomos perdoados pela cruz de Cristo. Pela cruz de Cristo, irmãos, você é alcançado, você é perdoado. E pela cruz de Cristo, independente das circunstâncias, você pode ser considerado mais do que vencedor. Mais que vencedor. Cristo te chamou não para ser um derrotado, te chamou para ser um batalhador. Cristo te chamou não para ser um desanimado, mas Ele te chamou para ser um canal, um instrumento nas mãos dEle. Cristo não te chamou para ser derrotado. Jesus te chamou porque Ele tem paz e tem vitória para você. Deus tem vitória para a tua vida, irmão. O Senhor tem vitória para você. E eu digo isso sem medo, até porque, irmãos, a gente sabe que nós vamos passar por dificuldades nessa vida. Nós sabemos que nós vamos passar por lutas, por provas, por obstáculos nesta vida, por coisas que nós vamos ter que vencer em nome do Senhor. Mas se nós temos que vencer, é porque Ele nos constituiu vencedores. Você vai passar por tribulação nesta vida. Você vai passar por situação difícil, mas você vai vencer.
Não vai ser fácil, mas a vitória é tua, meu irmão. A vitória é sua. Não desanime no meio do caminho, não pare no meio do caminho, não retroceda, não. Ande para frente, caminhe. Aquela passagem bíblica que fala da travessia do Mar Vermelho, ela é bem típica para poder ilustrar isso que eu estou dizendo. O Senhor chega para Moisés e diz: Moisés, diga ao povo que marche, mas Senhor, porque Moisés vai reclamar com Deus. Senhor, e agora? Nós estamos diante de uma situação difícil. O mar está diante de nós, os montes, o inimigo está vindo em nosso encalço. Eles vão nos pegar, Senhor, e agora? O povo está murmurando, está reclamando, quer voltar. Deus olha para ele e diz: diga ao povo que não é para voltar. Diga ao povo que não é para murmurar. Diga ao povo que não é para desanimar. Ah, Senhor, e o inimigo? Diga ao povo que marche, Moisés. É para marchar, irmãos. É para caminhar. Estufa o peito. Abre o sorriso. Ah, está doendo, pastor. Abre o sorriso, glorifique a Deus, porque a tua vitória virá, irmão. Abre o sorriso, estufa o peito. Ah, mas pastor, você não sabe como é tão difícil. Irmão, estufa o peito, levanta cedo, toma banho, passa perfume, vai para a rua. O Senhor é contigo, irmão. Estufa o peito, vai com alegria, porque o Senhor vai te dar vitória. A Bíblia diz: diga ao povo que marche. O Senhor falou: diga ao povo que marcha, é para frente que tem que ir. O Senhor vai te abençoar quando você caminhar. Não pare não, irmão, pelo amor de Deus, a vitória é tua. O mar vai se abrir. Aleluia! O mar vai se abrir diante de você. Parece que a gente vai morrer. Parece que a gente vai morrer. Existe situação na nossa vida que parece que tudo acabou, tudo terminou, e parece que a gente vai sucumbir. Irmãos, só parece. Só parece. Parece, João. Parece. Mas isso não vai acontecer. Porque aquele que te chamou, irmão, ele é poderoso para garantir a sua estada na presença dele. Se ele te chamou, se você tem convicção do chamado de Deus para a tua vida, ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar da sua vida. Ele vai cuidar da sua casa. Você crê? Você tem convicção de que o Senhor te chamou? Você tem convicção do chamado de Deus para a sua vida? Se você tem convicção do chamado de Deus para a sua vida, olhe bem no olho do irmão que está do seu lado aí. Diga para ele: você tem convicção que Deus te chamou? Pois caminhe, a vitória é tua. Você tem convicção que Deus te chamou, André? Pois caminhe, a vitória é tua. Caminhe, Neilton, a vitória é sua. Felipe, vamos embora, a vitória é sua, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, eu tenho glorificado a Deus pelo que o Senhor tem feito aqui. E logo, logo vocês vão ter uma surpresa do que Deus está fazendo aqui no nosso meio. Logo, logo vocês vão ter uma surpresa. Eu não vou falar, porque não compete a mim, né, pastor Leandro? É bênção, né, irmão? É uma bênção. Deus faz coisas extraordinárias, irmãos. Deus faz coisa tremenda. E eu tenho glorificado a Deus o que Ele tem feito aqui no nosso meio, irmãos. Esses dias eu orando ao Senhor, eu disse: Pai, eu te glorifico porque Tu me colocou lá na rocha. Eu não era dessa igreja, irmãos. Eu não era daqui. Eu cheguei aqui há alguns anos atrás, eu congregava lá em São Lourenço, depois eu vim para cá. Mas eu era de uma outra denominação. E o Senhor me trouxe aqui. Aliás, Deus mandou a gente vir para cá.
E esses dias, pastor Evaldo, eu glorifiquei a Deus por estar aqui, pelo que tem acontecido aqui no nosso meio, pelo que Deus tem feito aqui na nossa casa. A questão das células, a oportunidade que a gente tem de poder levar pessoas para ouvir a palavra, para estar com a gente ali, naquele ambiente gostoso. É tremendo, irmãos. É tremendo. O trabalhar de Deus aqui nesta casa é tremendo o que Deus tem feito aqui. Tem culto aqui, irmão, que eu só choro. Eu só choro, Felipe. Tem culto aqui que eu fico chorando o tempo todo. Por quê? Por que eu fico chorando o tempo todo? A gente só chora porque Deus está neste lugar e a gente sente assim de uma forma tão tremenda que você treme, você chora, você se desmancha diante dele. O que o Senhor tem feito aqui, Deus, e Ele vai continuar fazendo. O Senhor está levantando aqui, irmãos, uma geração para fazer história. Deus está levantando aqui uma geração para ser usada por Ele. Deus está, irmão, querendo que você que está me ouvindo aí, ó, ei, você, seja o canal que Deus quer usar para abençoar vidas. Por que você está aqui? Por que você veio aqui? Por que você vem aqui? Deus está tentando te mostrar que Ele tem algo através da tua vida. Deus está tentando te mostrar que Ele quer usar a tua vida para abençoar outras vidas. Pode se considerar, irmão, mais do que vencedor. Ah, pastor, você não sabe a luta que eu estou passando. É aí que está o segredo, irmão. Eu vou revelar um segredo para vocês aqui agora, para aqueles que não sabem. E quando você estiver no centro da luta, do problema, da dificuldade, é aí que você tem que glorificar Deus, porque é no meio da prova que Deus vai abençoar a tua vida e vai mostrar para você que Ele tem poder para tirar você de situações complicadas. Não foi assim com Sadraque, Mesaque e Abdinego. Não foi assim com Daniel. Não foi assim com José. Não foi assim com Davi, irmão. Olha a situação que esses homens vivenciaram, de serem amarrados, jogados ao fogo, jogados aos leões, de serem jogados no calabouço, vendidos pelos seus próprios irmãos, ficar 13 anos enfrentando uma dificuldade. 13 anos. Porque José foi levado para o Egito, foi na casa de Potifar, acabou na prisão. E vocês conhecem a história. E vejam o que Deus fez na vida daquele homem. Deus o exaltou, irmãos. Sabe por quê? Porque na hora da prova, José aprendeu a glorificar a Deus. Tem gente que na hora da prova, irmão, quer morrer. Eu quero morrer. Tira minha vida, Senhor. Tem gente que na hora da prova já quer uma provinha que vem, uma dificuldadezinha que vem. Eu quero morrer. Pra que eu nasci? Tem gente que, irmãos, um negocinho, dá uma topada na rua, já fala um palavrão, já perde a bênção.
topada. Igual o cara que comprou um sapato novinho, né? Foi andar na rua, deu uma topada, arrancou o bico do sapato, da topada que ele deu. Ele começou a reclamar, chutar tudo. Aí chegou o outro e disse: mas peraí, por que você não glorifica a Deus? Porque se você tivesse sem sapato, tinha ido a cabeça do seu dedo todinho embora. Irmão, glorifica a Deus. Glorifica a Deus na bênção, mas glorifica a Deus na prova, na dificuldade, na adversidade, na batalha. E às vezes parece que a gente está perdendo a batalha, né? Às vezes parece que a gente está perdendo. A gente tem que ter estratégia, irmão. E o nosso Deus é Deus de estratégias, para ganhar lutas, pelejas, batalhas. Não desanime não, irmão. Continue. Siga em frente, porque a vitória virá. Mesmo que você esteja passando por uma prova, por uma dificuldade, todo dia vá no espelho logo cedinho. Quando você acordar, dobre o joelho, agradeça a Deus, levante, vá no espelho e diga assim, ó. Diga o seu nome, Adriana. Diga assim: Adriana, você é vencedora, mais do que vencedora, porque você tem Jesus na sua vida. Vá no espelho, diga assim, ó: Alda, você é vencedora. Então você pode até chegar para mim, né? Olhar bem no fundo dos meus olhos e dizer assim: meu amor, você é muito mais do que vencedor. Me dê aqui um agarro. Uhul! Aleluia! Oh glória! Diga, irmão, olhe no espelho, diga para você: você é mais do que vencedor. Ah, pastor, o senhor não sabe, está faltando arroz, está faltando feijão, está faltando, o que tem lá, irmão? Tem sal? Sal não falta, né? Em lugar nenhum. Tem sal, então ora, irmão. Ora, porque um pouquinho de farinha na botija foi suficiente, um pouquinho de azeite foi suficiente para Deus mudar o cativeiro. Pastor, só tem sal. Então tá bom demais, irmão, vamos orar. Com sal eu pego umas pedras, lavo e saio os vizinhos dizendo: ó, vou fazer um caldo de pedra. Me dá aí um pedaço de carne, você me dá um coentro, você me dá um tomate, eu faço um caldo de pedra. Continue. Você é mais do que vencedor. Não é só vencedor, Gabriel. A Bíblia diz que é mais do que vencedor. Você crê nessa palavra? Fique de pé então e você vai olhar para